Oi, queridos alunos! Nessa aula, a gente vai fazer uma revisão de todos os conteúdos que foram trabalhados no mês de abril. Então, como vocês podem ver aí, ó, proporcionalidade entre grandezas, vamos saber diferenciar uma grandeza diretamente e inversamente proporcional, média aritmética, também conhecida como média, moda, mediana, sistema de equação do primeiro grau. Então, vamos comigo, peguem o caderno, peguem a caneta, lápis e borracha, vamos fazer as anotações, vamos aprender, porque daqui a pouco vocês vão fazer uma avaliação diagnóstica valendo 10 pontos. Mas eu tenho certeza que vocês vão arrasar, vão tirar a nota máxima. Então, vamos começar? Então, gente, o que são grandezas? Grandezas é tudo que pode ser medido, tudo que pode ser contado. Por exemplo, temperatura, altura, enfim. Infinidade de grandezas. E elas podem ser divididas em diretamente e inversamente proporcionais. Então, agora a gente vai ver o que são grandezas diretamente proporcionais. É aquela em que a variação de uma provoca a variação de outra numa mesma razão. Então, se eu dobro o valor de uma grandeza, a outra também vai dobrar. Se eu triplico, a outra também vai triplicar e assim por diante. Vamos ver aqui esse exemplo. Um automóvel percorre 350 km em 5 horas. Mantendo esse ritmo em 8 horas, percorrerá quantos quilômetros? Então, eu tenho aqui duas grandezas, né? Eu tenho a distância e eu tenho o tempo. Então, aqui, ó, tempo e a distância. Então, o tempo é 5 horas e a distância é de 350 quilômetros. Para facilitar o nosso cálculo, vamos imaginar em quantos quilômetros ele percorreria em 1 hora, tá bom? Então, claro que ele vai percorrer 5 vezes menos, né, este valor. Então, vamos pensar. 5 horas, ele percorre 350 quilômetros. Em 1 hora, muito simples, nós vamos dividir 350 por 5, que vai dar 70 quilômetros, certo? Agora, a pergunta da questão é, em 8 horas, percorrerá quantos quilômetros? Então, a gente vai fazer o seguinte, se em 1 hora percorre 70 quilômetros, em 8 horas, a gente vai fazer uma multiplicação. Nós vamos multiplicar 70 vezes 8, certo? Então, 70 vezes 8, em 8 horas, ele vai percorrer 560 quilômetros. Inversamente proporcionais, grandezas inversamente proporcionais, quando uma grandeza aumenta, a outra obrigatoriamente diminui. Então, vamos ver aqui esse exemplo, ó. 2 pessoas fazem um muro em 10 dias. 5 pessoas farão o mesmo serviço em quantos dias? Então, nós temos aqui duas grandezas, né? Que são as pessoas e o tempo em dias, certo? Então, 2 pessoas fazem um muro em 10 dias, certo? 5 pessoas farão esse serviço em quantos dias? Então, a gente vê aqui, ó, que quanto mais a quantidade de pessoas, menor será o tempo para elas fazerem o serviço, tá? Então, vamos aqui. Vamos facilitar o nosso cálculo. Se 2 pessoas fazem o muro em 10 dias, uma pessoa vai fazer esse muro, a gente vai multiplicar aqui, ó, 2 vezes 10, 20. Então, uma pessoa vai fazer esse serviço em 20 dias. Para a gente saber quantos dias, né, 5 pessoas demorarão para fazer esse serviço, é só a gente fazer uma divisão, ó. 20 dividido por 5. Então, a resposta aqui, ó, é 4 dias. Ok? Então, aqui eu vou apagar, vou colocar a resposta, que é 4. Então, essa grandeza é inversamente proporcional, porque quanto mais o número de pessoas, menor será o tempo para poder fazer o serviço. Exemplo, observe a sequência de números e determine a média, a moda e a mediana.
Então, vocês podem observar que a sequência já está em ordem crescente, mas também poderia estar em ordem decrescente sem nenhum problema, tá? Então, vamos calcular aqui a média, tá? Então, para calcular a média, nós vamos somar todos os números e vamos dividir pela quantidade de números. 2 mais 3, 5. 5 mais 3, 8. 8 mais 4, 12. E 12 mais 8, 20. Então, nós vamos pegar o 20 e vamos dividir por 1, 2, 3, 4, 5. A quantidade de números que nós temos. Então, o valor da média aqui é 4, ok? Agora, vamos calcular a moda. Então, para calcular a moda, gente, é super simples. Você vai observar qual é o número que mais aparece na sequência. Olha que fácil. O número que mais aparece na sequência é o número 3, tá? Aí você pergunta, professora, e se por acaso bem aqui, ó, ao lado do 8 aparecesse um 4, qual seria a moda? Muito simples, a moda seria o 3 e o 4, certo? Mas no caso aqui, a moda só é o 3. Agora, vamos calcular a mediana. Vamos calcular aqui a mediana. A mediana, gente, é o número central. É o número que aparece no centro da sequência. Então, vocês estão vendo aqui que eu tenho 5 números, né? Então, eu separo esses dois, e quem fica no centro? O número 3, certo? Então, no caso, o número 3 é a mediana. Professora, mais uma pergunta. E se por acaso eu colocasse um 9 aqui, ó? Um 9 depois do 8. Vamos ver qual seria a mediana. Então, 2, 3, 4, 8 e o 9, né? Só esse exemplo. Qual seria a mediana? Então, agora a gente não tem mais 5 números, agora nós temos 6 números. Então, nós vamos separar aqui, ó, 2 desse lado, 2 desse lado. Então, sobrou quem? O 3 e o 4. Então, nós vamos calcular a média do 3 e 4, ó. 3 mais 4, e nós vamos dividir por 2. Então, 3 mais 4, 7. 7 dividido por 2. Então, o valor dessa mediana seria 3,5. Do primeiro grau. Então, vamos para o primeiro exemplo, que é o método da substituição. Nós temos aqui um sistema com 2 equações. Então, nós vamos escolher a mais simples para poder fazer a substituição. Então, eu vou escolher aqui a primeira, ó, que é a primeira equação. Então, a gente vai isolar o x e vamos fazer 25 menos y, ok? Então, agora a gente vai substituir o valor de x, que é 25 menos y, na segunda equação. Então, no lugar do x, nós vamos colocar, ó, 25 menos y, tá? Então, vamos fazer 25 menos y igual a 5. Agora, vamos resolver. 25 aqui vai ficar menos 2y igual a 5. Então, vamos evidenciar aqui, ó, isolar o menos 2y, repete o 5. Esse 25 que está positivo vai passar para o outro lado negativo. Então, vamos repetir aqui, ó, menos 2y igual. 25 menos 5 vai ficar menos 20. Vamos multiplicar tudo isso por menos 1, porque a variável não pode ser negativa. Então, vai ficar 2y igual a 20. Agora, vamos fazer a divisão. 20 dividido por 2 vai dar 10. Então, o valor de y é 10, ok? Agora, para encontrar o valor de x, é só a gente substituir, ó. Onde tem o y, a gente vai colocar o 10. Então, vamos aqui, ó, x igual 25 menos 10. Então, nós temos aqui o valor de x, que é 15. Então, acabamos de encontrar
a solução do sistema, que é 15 e 10. Agora, nós vamos aplicar o método da adição, certo? Então, aqui no método da adição, o que vocês podem perceber? Nós já temos aqui dois números opostos, né? Duas incógnitas opostas, que é o mais y e o menos y. Então, eu já posso eliminá-las. X mais x, 2x, igual a 30. Então, gente, eu vou usar esse x aqui, tá? X igual 30 dividido por 2. Então, o valor de x eu já encontrei. Olha que fácil, 15. Agora, eu posso usar qualquer uma dessas equações para substituir o valor de x. Eu vou utilizar essa segunda equação aqui, tá bom? Então, eu vou colocar 15 menos y igual a 5. Então, eu vou isolar o y, vou repetir o 5, e esse 15 que está positivo, ele vai passar para o outro lado negativo. Então, menos y igual a menos 10. Vou multiplicar tudo por menos 1, que a variável não pode ficar negativa, e o valor do y é 10. Ou seja, a mesma resposta, né? A solução desse sistema é 15,10.